Petrobras, a maior empresa brasileira, que é motivo de orgulho para muitas pessoas e principalmente investidores, e também é motivo de receio e desconfiança para muita gente. A empresa alcançou o seu maior valor de mercado em fevereiro agora de 2025, mas não para de desabar. A ação está em queda e isso tem preocupado mais ainda muitas pessoas. A Petrobras, nos últimos tempos, também se consolidou como uma das maiores pagadoras de dividendos. No ano de 2022, ela distribuiu 9,7 bilhões no segundo trimestre e se tornou a maior pagadora de dividendos do mundo naquela ocasião. Em 2023, ela saiu da lista, mas já em 2024, ela retornou na 14ª posição mundial em pagamento de proventos, que são os dividendos. Pensa só na alegria dos investidores de terem recebido apenas com os dividendos 68,48% só em 2022, o maior valor da história. E hoje, nos últimos 12 meses, ainda está bem alto, 19,02% apenas com dividendos, que está aí 28% acima desta média. Mas para quem tem memória curta, lembra o que aconteceu com a Petrobras lá atrás no governo Dilma? Ingerência, corrupção, aquela história lá da compra da refinaria de Pasadena. Neste período, a Petrobras ganhou o título de empresa do petróleo mais endividada do mundo. Então, neste vídeo, eu vou te mostrar se vale a pena ou não correr todo este risco para ganhar altos dividendos, até porque eu tenho na minha carteira pública aqui do canal a ação Petri 4, que é a preferencial da Petrobras. Também vou te explicar por que as ações estão caindo tanto, estão despencando. Será que isso vai impactar nos dividendos? Será que esses dividendos altos vão ser prejudicados? E por último, vou calcular com vocês na prática em uma planilha o preço justo da ação da Petrobras. Para começar a entender todo este risco que tem na Petrobras, eu vou te mostrar agora como está a composição acionária da empresa. Estou aqui no site de relações com investidores da Petrobras e aqui embaixo temos as ordinárias somadas com as preferenciais. E o total de ações aqui do controlador, que é o governo federal, é de 3,7 bilhões de ações, representando aí 29% do total das ações. Depois, na sequência, nós temos o BNDES Par, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Participações, que é uma subsidiária aí do BNDES, que é uma empresa pública, né, controlada pelo governo, com 6,98%, e logo abaixo o BNDES. Temos na mão dos estrangeiros aqui via ADRs 21% e via investimento B3 25%. Temos o gráfico aqui para visualizar bem. Então o grupo controlador tem 37%, na mão aqui dos estrangeiros 46% e brasileiros 16%. Olhando agora apenas para a ação ordinária Petri 3, o controlador é o governo federal, que tem aí 50% do total das ações ordinárias, e depois vem aqui os estrangeiros, né, via ADR e via B3. Dá para olhar bem aqui no gráfico, 50,26% na mão do governo, grande parcela 41% na mão dos estrangeiros e na mão dos brasileiros 8,20%. E aqui agora na ação preferencial Petri 4, a gente vê que quem controla é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Participações, que é público controlado pelo governo com 16% das ações. Olhando aqui no gráfico da composição acionária da ação Petri 4, 53% tá na mão dos gringos, 27% na mão de investidores brasileiros e no grupo de controle 18,48%. Ela praticamente está na mão dos gringos, mas quem controla de verdade é o governo federal. E como o governo federal pode mudar, às vezes à esquerda, às vezes é à direita,
é como falar que tem dois donos, porque cada um tem ideologias e formas de administrar diferentes. A Petrobras é uma máquina. Pensa numa empresa lucrativa. Não é à toa que os gringos todos estão de olho nela. Porém, você pode ter uma Ferrari na mão e desfilar com ela na boa, respeitar as regras de trânsito, não tomar multa se é que você entende, ou você pode fazer tudo errado e até mesmo dá com a Ferrari no muro. Entendeu? Esse é o primeiro risco. Por isso não basta a ação estar barata, ela tem que também ter uma margem extra de desconto, que é o risco dessa ingerência do governo. Esta margem extra de desconto, esta gordurinha aí para se proteger contra o risco do governo, a gente já vai ver se tem ou não. Agora vou te explicar por que as ações estão caindo tanto. Basicamente são três fatores. O primeiro tem a ver mais só com a Petrobras, que divulgou aí os resultados e deu um prejuízo grande que fazia tempo que não era visto e fez acender aí uma luzinha de alerta nos investidores que ficam com medo e acabam vendendo as ações, fazendo o preço delas cair. Mas as outras eu vou explicar aqui para vocês agora. E é a oferta e demanda, que ficou muito comprometida, principalmente por conta de uma atitude deste camarada aqui, a OPEP+, que é uma extensão do maior cartel de petróleo do mundo. Esses caras são responsáveis por coordenar as políticas de compra e venda de petróleo e também são eles que movimentam, impulsionam ou não os preços do petróleo. E aí eles decidiram acelerar o ritmo de produção, indo totalmente contra, porque o preço do petróleo já está baixo por conta de políticas externas como o tarifaço do Trump que bagunçou tudo e também esta recessão que está pairando aí no ar, essa crise mundial que pode acontecer, se alastrar a qualquer momento, fez com que a demanda, a procura pelo petróleo diminuísse. E se a função da OPEP+ é coordenar esses preços, por que eles vão lá e aumentam a oferta? Se a oferta aumenta e a demanda é baixa, é claro que o preço cai, e é o que está acontecendo neste momento. Não se tem uma explicação assim exata para isso, mas o que a gente pensa? O que eu penso? Pô, é um cartel, são os maiores produtores, exportadores, exploradores de petróleo do mundo. É um grupo lá de grandes países, de grandes empresas. Aí esses camaradas lá, é claro que eles têm um custo de exploração, um custo de extração, um custo lá de produção de petróleo muito mais barato do que vários outros países, várias outras empresas. Então eu acho que eles aproveitam isso pensando assim, pô, o preço tá lá embaixo, a demanda já tá pequena, eu vou aumentar a produção para forçar que esses caras que têm um custo muito alto não consigam ter mais boas receitas nem lucros e vão pro pau, e eu vou ganhando aí mercado, vou ganhando market share e ficando cada vez mais grandão. Daqui a pouco o ciclo muda, a demanda volta, o preço do petróleo volta a subir e eu fico cheio de dinheiro. Então é complicado. Commodity é assim, e o petróleo é uma commodity. O setor é cíclico, depende de oferta, demanda e preço da commodity, que é cotado em dólar. Então, se o preço da commodity está baixo, tem pouca demanda, ou seja, pouca procura pelo petróleo e muita oferta, aumenta a produção, gera aí um caos e não tem jeito. A ação dessas empresas como a Petrobras vão lá para baixo. A Petrobras pode quebrar? Acredito que a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Se não quebrou lá na época da Lava Jato, onde aconteceu tudo aquilo e a empresa estava extremamente endividada, acredito que agora isso é muito difícil de acontecer. Não posso garantir nada, mas hoje a empresa não está tão alavancada. Olhando aqui para esse indicador de endividamento, a gente consegue ver que a empresa tem algumas dívidas, mas não são tantas. As dívidas estão controladas, então ela pode passar por este período com um pouco mais de tranquilidade. E os dividendos podem ser afetados? Qual é o impacto disso tudo nos dividendos? A Petrobras vai continuar mantendo esses dividendos neste patamar altíssimos? Bom, como você pode ver, já deu uma baixada, mas continua alto. Tá fazendo muito
a alegria ainda do pessoal. O que pode acontecer? Se isso se estender por muito tempo, pode ser que os dividendos extraordinários não venham ser distribuídos. Tem os dividendos normais, que é aquele pagamento que a Petrobras costuma fazer, mas também tem aqueles extraordinários, fora ali da política de pagamento. É extraordinário. Então esse pode ser cortado e sim pode dar uma diminuída dos dividendos. Não tem como garantir isso, mas é uma possibilidade que isso possa acontecer. Sim. Agora vamos calcular o preço justo de Petrobras para ver se a gente consegue comprar com desconto, né? Com essa queda toda, se tá valendo a pena mesmo e se tem também aquela margem extra, aquela gordurinha ali para poder compensar o risco do governo que pode ali interferir, fazer ingerências dentro da Petrobras. Mas antes disso, eu queria falar aí com você que quer melhorar seus resultados ou quer aprender a investir do zero. Por exemplo, Petrobras é uma ação que você não pode ter muito na carteira, porque você já viu que ela tem riscos, que ela é cíclica. Então, se você quer ter uma estratégia, saber a alocação certinho, montar uma carteira completa, não é só com uma ação, 2 ou 3 não. Tem também outros ativos, outras classes de ativos que fazem todo o pacote funcionar. Está aberta a inscrição oficial para minha próxima turma da mentoria. Não perde tempo, eu deixei aqui embaixo o link para você se inscrever e aprender tudo comigo. O foco é geração de renda passiva, dinheiro trabalhando para você, sem você trabalhar. É claro, você trabalha, tira uma parte do que ganha trabalhando e coloca nessa carteira para aumentar a sua renda todos os meses, independente de quadro político ou ciclo econômico. Eu já faço isso há muito tempo. A minha carteira pública aqui do canal é a do meu filho, que eu comecei aí há mais ou menos 2 anos e meio. Então, se você quer aprender tudo comigo e ter suporte que ninguém dá aí na internet, eu tô ali do teu lado ajudando em tudo, o link tá aqui embaixo. E agora, bora calcular o preço justo. Essa aqui é a planilha que, aliás, todo meu aluno da mentoria tem acesso, e não é só essa não, várias outras, tem muito material, vídeos, apostilas, aulas ao vivo, aprende tudo comigo. Primeiro passo aqui então, colocar o código da ação PETRI4, que é a ação preferencial da Petrobras. Hoje, no dia da gravação deste vídeo, o preço é de R$ 30,15. E pelo que a Petrobras está entregando de LPA e VPA, o valor intrínseco, ou seja, o preço justo da ação da Petrobras hoje deveria ser R$ 42,68, pelo que ela está entregando de lucro líquido por ação e de valor patrimonial por ação no desempenho atual. E o preço hoje é de R$ 30,15, por isso que tá verde aqui, indicando que tá muito mais em conta do que o preço que ela deveria estar. Agora aqui no lado nós temos a margem de segurança de Graham. Para quem não sabe, Graham foi o mentor de Warren Buffett, maior investidor do mundo, até que se aposentou agora recentemente do seu cargo. Então tá vermelho aqui e o preço com margem de segurança acima, além ainda do preço justo, seria R$ 29,88, na casa aí de R$ 30, muito próximo do preço atual, R$ 30,15. Esta margem do Graham poderia também ser a margem extra, a gordura extra de segurança que a gente gostaria de ter por conta aí da ingerência do governo, que é o controlador. Então é isso, pessoal, você viu aí que tem uma boa margem de segurança, uma margem extra de segurança para você investir. Não é recomendação de investimento e também não é para comprar tudo de uma vez. Como é que eu tô fazendo ali? Eu tô comprando aos pouquinhos. Por quê? Porque eu acredito que deve cair mais ainda essa situação aí do preço do petróleo cair e das ações também caírem, deve permanecer. Então essa ação pode cair ainda mais e aí eu vou comprando aos pouquinhos sem me empolgar muito, colocando todo o dinheiro de uma vez só e aproveitando aí as quedas para poder depois acumular as ações e ganhar mais dividendos. Obrigado por todos. Quem não deixou o like, deixa lá. Quem não é inscrito, vai, se inscreve. Grande abraço e ó, bora pra cima!